Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 23, as ciências humanas, do nosso livro Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí. Na primeira parte, a gente estudou um pouco sobre o positivismo, o humanismo e o historicismo. E hoje a gente vai estudar, se aprofundar em outras correntes filosóficas. Vamos aqui. Corrente de pensamento que propagaram uma ruptura epistemológica e uma revolução científica no campo das ciências das humanidades. Então, a primeira que a gente vai ver, a primeira contribuição vai ser da fenomenologia. Fenomenologia é uma corrente filosófica até um pouco complexa. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre conceito, fenomenologia, o surgimento dela, e depois a gente vai ver qual foi a contribuição dela para que houvesse essa ruptura epistemológica, para que houvesse essa contribuição nessa revolução científica no campo das ciências humanas. Então, a fenomenologia ela surgiu com Edmund Husserl, que viveu de 1859 a 1938. Quando a gente fala de fenomenologia, a gente se lembra de fenômeno. Então, fenomenologia ela vem do grego phenomenon, desculpa aí minha pronúncia, faz quase 200 anos que eu não pratico o meu grego, e significa aquilo que aparece, aquilo que se mostra, aquilo que se apresenta. Então, quando eu falo de fenômeno, você deve dizer, um fenômeno, acha que é algo espetacular. Fenômeno é tudo aquilo que a gente sabe sobre o mundo, ou seja, tudo aquilo que seu sentido, sua consciência consegue captar. Aquilo que você está vendo nesse momento é um fenômeno. Então, a fenomenologia, ela foca nos fenômenos. E a gente vai entender por que isso. Então, aquilo que aprendemos pelo nosso sentido, aquilo que nossa consciência consegue captar, é um fenômeno. E por que surgiu esse nome, fenomenologia? A gente já viu nas outras aulas de filosofia que há alguns conceitos e alguns teóricos que eles costumam dividir fenômeno e nômeno. Kant mesmo, o Kant, ele dividia os estudos dele entre fenômeno e nômeno. Fenômeno era aquilo que aparecia, que o nosso sentido conseguia captar. Ele dizia que era o aparente. E nômeno é aquilo que nossa razão, é a realidade pura que a gente só poderia chegar por meio da nossa razão. Platão já tinha um estudo que já era nessa linha. Ele dividia, o estudo dele era dividido em mundo inteligível e o mundo inteligível era aquele que a gente, e o mundo sensível. O mundo sensível era aquele que a gente conseguia captar através dos nossos sentidos. E ele dizia que era o mundo aparente, não era o mundo real. Então era o mundo que aparecia para a gente, mas só tem que a gente que aquele mundo ele não era real. E o mundo inteligível que era aquele que era através da razão, do pensamento, então era o mundo que era a realidade. Então a fenomenologia ela vem justamente contrariar essa divisão de conceito. Ela estuda os fenômenos. A gente também já viu que existia duas correntes de pensamento, que eram o empirismo e o racionalismo, e de acordo com o empirismo, o conhecimento ele se dava do objeto para a pessoa. John Locke, que era um dos principais nomes, um dos principais empiristas, ele dizia que o conhecimento se dava do objeto para a pessoa. E no racionalismo a gente tinha Descartes, que ele dizia que o conhecimento vinha primeiro do sujeito, era do sujeito para o objeto. E para que você entendesse algo, você deveria partir do sujeito. Já a fenomenologia não, ela trata do fenômeno. Então essa relação, ela é entre o objeto e a pessoa. O fenômeno ela acontece ali entre a consciência e o que está à mostra para ele. Aqui, ó, mundo como fenômeno, é isso que a gente está falando. Tudo é um fenômeno. A consciência é sempre consciência de algo. Como assim a consciência é sempre consciência de algo? Quando você vê algo, você não vê por acaso. A sua consciência, aquilo que você está vendo,
é consciência de alguma coisa. Você está prestando atenção, você está vendo algo. Então, é sempre consciência de algo. Os objetos, ideias, o tempo, tudo que aquilo que a gente tem na mente, tudo que aquilo que a gente... A essência dessas coisas que são representadas por palavra, ela é consciência de alguma coisa. Então, não acontece por acaso. Quando você está olhando para mim, prestando atenção no que eu estou dizendo e compreendendo, então é uma consciência daquilo que você tem. Conhecimento como um ato intencional. Antes, vamos ver, a consciência é a consciência de algo. A fenomenologia é o estudo da consciência, dos objetos da consciência, ou seja, aquela experiência e vivência que a gente teve ao longo do tempo. Quando eu falo, ó, quais são os objetos da consciência, são as coisas, as imagens, as fantasias, os atos, tudo isso são fenômenos, relações, pensamentos, memória. Então, a consciência, ela não é sólida, ela não é fechada, ela é adaptável. Não é uma substância, uma atividade constituída que não pode ser modificado. São atos com os quais a gente visa algo. Então, um movimento em direção a alguma coisa. Então, sempre quando você vê algo, você vê porque quer. Então, é intencional. Por isso que aqui diz conhecimento como ato intencional. Se você está vendo algo, está olhando para algo, é porque você tem intenção de olhar para aquilo. Há um processo de intencionalidade que você sempre direciona a sua consciência para algo. Por isso que é consciência de algo. Um modo específico de visar as coisas. Então, muitas vezes você está num ambiente e você está prestando atenção para alguma coisa e o seu amigo, o seu colega está no mesmo ambiente e está prestando atenção para outra. E quando vocês vão contar a história, é como se fossem histórias diferentes, embora ambos estivessem no mesmo espaço, no mesmo local. Porque cada um tem consciência de algo e a intencionalidade da consciência dele. Ele direcionou para alguma coisa e você para outra. Quando você quer aprender algo, escrever, você olha o objeto com intencionalidade. Você tem a intenção de ver aquilo, de compreender. Esse é o fenômeno. Você pode captar o objeto de sua maneira, cada um pode captar de maneira diferente. Aquilo que acha fundamental, a essência. Então, tudo que você vê, você pode dar um valor diferente, você pode compreender de uma forma diferente, o fenômeno pode ser diferente. Então, é por isso que é fenomenologia. É o fenômeno, aquela relação sua com o objeto, com o que você está vendo. É consciência na temporalidade. Cada tempo tem um tipo de consciência, porque ela é mutável. Então, um acontecimento que está ocorrendo agora, nesse momento, para você pode ser considerado algo simples, mas para seus avós, para o pessoal mais velho, pode ser considerado algo, vixe, espetacular, extraordinário. Por quê? Porque a vivência dele, a temporalidade dele é diferente. Se ele for contar uma história que aconteceu há 40, 50 anos atrás, ele pode achar aquilo super interessante e você pode achar aquilo chato. Porque é uma questão de temporalidade. Então, a consciência, ela tem essa temporalidade. Tem a ver com sua vivência. Então, é a questão do fenômeno, tem essa temporalidade. Aí tem, a fenomenologia permitiu diferenciar internamente uma realidade de outras, encontrando os seus sentidos, forma, propriedade e origem. Como assim a fenomenologia conseguiu diferenciar isso? Permite internamente, quando diz internamente, questão dos sentidos, a consciência, uma realidade de outros, encontrando seu sentido, forma, propriedade e origem. Graças à ideia de ontologia regionais, a fenomenologia permitiu que fosse feita a diferença rigorosa entre essência ou região ser humano, essência ou região natureza. Então, por quê? A fenomenologia ela vai um pouco, é uma oposição à questão da técnica, da ciência. Trata-se de um movimento de volta às próprias coisas, como são percebidas e vivenciadas. É você perceber o fenômeno. Já a ciência, a técnica, ela é vista de forma diferente. Os métodos que a gente utiliza para identificar as ciências naturais é diferente. Por exemplo, o método científico, ele parte de quê? Ele divide o objeto em partes para analisar cada uma delas e depois ele divide em partes simples e complexas. Já a fenomenologia não, ela vê a combinação coletiva, o agrupamento dos itens em um agregado, ela vê o tudo, a fenomenologia, ela não precisa dividir em partes, ela estuda o fenômeno por completo. Então, o que a gente sente, o que a gente
percebe, o que a gente forma na nossa consciência é uma totalidade estruturada e dotada de sentido. Então, ela tem um sentido nisso, o fenômeno tem um sentido próprio, não precisa passar por esse processo, esse método técnico da ciência. Então, a gente, no racionalismo, o que é que o racionalismo fazia? O racionalismo dizia que a percepção, a gente já viu isso, é uma síntese da sensação. Tudo que a gente sente, aí a gente percebe como se fosse uma síntese, o resumo. Já a fenomenologia não, dizia que a sensação deveria ser estudada por conta própria. Cada sentido é um fenômeno diferente. Então, por isso que eles aqui, ó, graças às ideias de ontologia regionais, o que seriam essas ontologias regionais? Essas ontologias regionais é que ele dividiu o estudo por regiões. Tem a região natureza, a artificial, a natureza é o ser humano, o sol, o rio, tudo que pertence à natureza. Artificial, que tem a ver com a técnica, que a gente criou, casa, computador, ideias, é a ideia que a gente constrói, ideologias, igualdade, diferenças, as maneiras, valores, bom, ruim, feio, e metafísico, que é a questão de morte, que é a questão de Deus, finito, infinito. Então, dividiu por essência. Então, dividiu por ontologias regionais. Então, cada um tem uma essência diferente. Então, graças a essa diferenciação, a gente tem a essência ou região ser humano e a essência ou região natureza. Então, a gente consegue estudar os fenômenos sem ser através do método científico. Então, a essência ou região ser humano, ela leva em consideração o psíquico, o social, o histórico e o cultural, ou seja, a criação do ser humano, parte social, histórico e cultural. E esse psicossocial, histórico e cultural é quem vai dar origem à psicologia, sociologia, antropologia, história, linguística e economia, que elas vão ser estudadas analisando o fenômeno em si, diferentemente da ciência que tem o seu método próprio. Isso tudo garantiu que as ciências humanas não fossem uma reprodução precária e defeituosa das ciências naturais. A gente já viu que no início das ciências humanas, eles queriam usar o método da ciência da natureza, porque eles diziam que por analogia dava para fazer um estudo, mas isso não deu certo porque as ciências humanas trabalham com a subjetividade, enquanto as ciências naturais trabalham com objetividade. Por exemplo, para o positivismo, a psicologia deveria ser o estudo dos fatos psíquicos diretamente observáveis. Entende o meio ambiente como emissor de estímulo e o psiquismo como resposta neurocerebral e tais estímulos. Ela era considerada uma ciência natural próxima da biologia. E seu objeto era o comportamento como um fato externo, observável, experimental. A gente viu que o positivismo acreditava que era possível elaborar um método, uma ciência capaz de estudar o comportamento humano coletivo, seguindo os mesmos métodos das ciências naturais, a gente viu. Ela trabalhava com essa questão de ordem e progresso. Então, a psicologia, no ponto de vista do positivismo, era como se fosse um movimento de ação e reação. O que seria ação? A ação, no caso, era o que ocorria na natureza. E reação era a questão química que acontecia no nosso corpo. Ao contrário, a perspectiva fenomenológica afirmava que um conjunto de fatos ligados à consciência, que era sensação, percepção, motricidade, memória, imaginação e linguagem, era dotado de significação objetiva própria e por isso não era redutível a efeito de processos físicos, químicos e fisiológicos. Então, a fenomenologia acreditava que a psicologia existia dentro da consciência, uma série de fatos internos, que era sensação, percepção, motricidade, memória, imaginação e linguagem, e que elas tinham uma significação própria, objetiva. E elas não poderiam ser reduzidas a como se fossem processos físicos, químicos e fisiológicos, como se fossem naturais, da natureza. Para a sociologia positivista, cadê a sociologia positivista? A sociedade era estruturada sem levar em conta o indivíduo, ocupando-se nas relações entre eles com fatos observáveis, submetidos a explicações de causa e efeito. Eu disse que
para os positivistas, eles queriam criar os métodos científicos, uma ciência que fosse capaz de, através do método, estudar o comportamento humano. Mas a gente viu que isso não dava certo porque o comportamento humano ele é subjetivo. Então, ele achava que, através da observação, ele poderia explicar os acontecimentos através dessa relação de causa e efeito. A causa atribuída é sempre uma instituição social. Aí a gente viu que ele tentava detectar as instituições sociais, são família, trabalho, religião, Estado, e o efeito são as ações comportamentais dos indivíduos. Ele falava que existiam estruturas, que já eram modadas as estruturas, que essas estruturas, na verdade, eram as instituições sociais e as ações das pessoas era que as ações comportamentais dos indivíduos era que era o efeito. Ao contrário, a fenomenologia propõe que o ponto de partida não seja a sociedade como um fato dado, mas sim a sociabilidade. Como a sociedade como um fato dado? Quando você nasce, já existe a sociedade, já existem regras, já existem valores que você vai ter que seguir. Mas a fenomenologia dizia que, na verdade, você deveria ver isso como sociabilidade. O que seria sociabilidade? É a maneira pela qual os seres humanos dão sentido às ações realizadas com outros e criam as instituições sociais como significações coletivas, que ganharão capacidade para, uma vez estabelecidas, determinar pensamento, comportamento, valores e sentimentos dos seus membros. O social tem significação própria e pode ser estudado dessa maneira. Sociabilidade é a relação dos seres humanos. E quando os seres humanos se relacionam, são eles que criam essas instituições e os valores são dados de forma coletiva. Então, era isso que a fenomenologia dizia que deveria estudar, a sociabilidade, não essa relação como se fosse ciência, causa e efeito. Então, agora a gente vai ver as contribuições do estruturalismo, é outra corrente filosófica. A concepção estruturalista veio mostrar que os fatos humanos têm uma forma de estruturas. Isto é, sistemas formados por um termo cujo sentido depende da posição e da função que ocupa no todo. O estruturalismo ele surgiu com um linguista, Saussure, e ele utilizou essa corrente para estudar a língua. E o estruturalismo, Saussure ele usava um exemplo bem simples. Ele dizia que, por exemplo, um jogo de xadrez, o valor de uma peça do xadrez, ela não estava na sua forma, nem no material que estava, que essa pedra era feita, mas sim na relação que essa peça tinha, a relação que ela tinha com os outros, ou seja, na posição que ela assumia em relação aos outros. Então, por isso que aqui, mostrar a fase humana tem a forma de estruturas. Eu queria dizer que na sociedade tem estruturas que prevalecem no tempo e espaço. E esses sistemas são formados por termos cujo sentido depende da posição e da função que ocupa no todo. Então, a importância do ser humano na sociedade está relacionada à estrutura que ele passa, mas da posição em que ele assume. Como assim? Na linguística, se dizia o seguinte, que, por exemplo, a palavra cadeira, o valor dessa palavra não estava em si só na palavra cadeira, mas na oposição dela em relação aos outros. Por quê? Cadeira, quando se fala em cadeira, você já sabe que trata de um objeto que tem 4 pernas e uma superfície em que você suspensa, em que você coloca os móveis, coloca objetos, em que você utiliza para se alimentar, que você utiliza para estudar. E mesa, quer dizer, já estou trocando mesa por cadeira. Já a cadeira seria outro objeto totalmente diferente. Cadeira seria para sentar. Então, mesa, quando se fala em mesa, a primeira coisa que vem na sua mente é esse objeto de 4 pernas que você utiliza para jantar, para almoçar, para colocar, para estudar, para colocar algo em cima. Já a cadeira serve para sentar. Então, cada um tem a significação própria. Então, o todo não é a soma das partes nem um conjunto de relações casuais entre elementos isoláveis, e sim um princípio ordenador, diferenciador e transformador de seus constituintes, uma estrutura, uma totalidade dotada de sentido. Quer dizer assim, não é simplesmente a junção, a soma de todas essas partes que vai formar o todo, mas dá um princípio ordenador. Se você modificar uma dessas partes, você modifica o todo. Ela é uma totalidade dotada de sentido, então o sentido está no todo. Não é uma parte em si, não é apenas a junção.
Para a sociologia, antropologia e linguística, o estruturalismo é a metodologia pela qual os elementos da cultura humana devem ser entendidos em face à sua relação com o sistema ou estrutura maior, abrangente. Ele dizia o seguinte, que existia uma estrutura na sociedade, e essa estrutura prevalecia. E geralmente essa estrutura, até de uma cultura para outra, ela era prevalecente. Então, por isso que o estruturalista, ele dizia o seguinte, ó, para qualquer uma das ciências mencionadas, é identificar estruturas gerais de um todo, analisando as suas partes. Então, eles procuravam a estrutura geral que existia nas sociedades e ele analisaria suas partes. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, antropologia, o primeiro objeto de estudo foram as sociedades diferentes da ocidental moderna. Em sua forma positivista, a antropologia determinava das sociedades como primitiva. O positivismo dizia que as primeiras sociedades eram primitivas, era como se fosse algo atrasado, como se fosse existissem algumas que fossem mais avançadas e outras que tivessem uma forma anterior. Já o historicismo recusou essa concepção, considerando cada sociedade uma forma objetiva de organizar as relações sociais de modo diferente no decorrer do tempo. O historicismo já não considerava esse termo primitivas, como se houvesse umas mais avançadas e outras menos avançadas. Ele dizia o seguinte, ó, uma forma objetiva de organizar relações sociais de modo diferente. Existem modos diferentes de nosso tempo, que ocorria uma sociedade, ela era diferente da outra, ela se desenvolveu de maneira diferente. Os estruturalistas permitiram resolver o problema do relativismo, deixado pelo historicismo. De acordo com o franco-belga Claude Lévi-Strauss, as estruturas se baseiam no princípio do valor da equivalência, que permite a troca e a circulação de certos seres ou coisas em uma sociedade de maneira a organizar todas as relações sociais. Então, o historicismo tinha essa questão, que era o relativismo. Tudo poderia ser relativo, dependendo de sociedade para sociedade. Já o estruturalismo, não. Existe um princípio, um valor, uma equivalência. Ele tentava procurar um princípio universal, esse Claude Lévi-Strauss. Cada sociedade ele tentava procurar que, mesmo na sociedade diferente, existia uma estrutura, algo em comum. Ou ser e coisa em sociedade de maneira a organizar todas as relações sociais. Então, essa estrutura era quem organizava todas as demais relações sociais. Por isso que era estruturalismo. Ele estudava a estrutura que era subjacente, a estrutura estava embaixo e as outras coisas, os comportamentos, os valores, elas estavam relacionados a essa estrutura. Lévi-Strauss pretende chegar ao modo operandi do espírito humano. Deve haver, no seu entender, elementos universais, ou seja, universais que existem em todas as sociedades que geralmente são além do tempo. Que mesmo se levantem sociedades que são diferentes, com um pouco mais de conhecimento científico, e outras que têm menos conhecimento, são mais ligadas à natureza, mais naturais, mas quer dizer que mesmo entre essas sociedades são diferentes, existiam elementos, princípios universais na atividade do espírito humano, entendido como partes irredutíveis e suspensas em relação ao tempo, que precisariam todo modo de pensar dos seres humanos. Então é o seguinte, o método de Lévi-Strauss, ele se baseia nas relações de parentesco, ele tenta estudar. Essa eu coloquei aqui. Ele tenta se basear nas relações de parentescos. Ele estuda as famílias. E ele percebe algo similar entre as estruturas familiares. Toda sociedade tem algo similar entre as estruturas familiares. E o principal ponto que ele percebe entre essas estruturas familiares é a proibição do incesto. Praticamente todas as sociedades isso é proibido, o incesto. A relação entre familiares que têm o mesmo sangue. Algo que se repete em diferentes culturas, ele pode observar, ele estuda sociedades americanas, indígenas, ele estuda africanas, ele estuda antigas, modernas, e ele vê que isso é um fator universal. E ele diz que isso era uma estrutura que servia para manter, na verdade, era para a manutenção da estrutura da sociedade.
Porque se não existisse essa proibição, não existiria estrutura social. Então, ele dizia que isso era algo comum, universal a toda a sociedade. Além disso, Levi-Strauss ele também estudou a questão do mito, os mitos, toda a sociedade trabalha com essa questão da crença mitos. E ele dizia que era muito parecida essa questão de mitos entre as sociedades, principalmente a questão da origem. A origem de todos os mitos era muito parecida, era para explicar algo, para dar uma, como eu poderia dizer, para dar uma explicação, para sustentar a alguma estrutura social. Ele dizia que existe um fator estrutural até na mitologia. Então, o seu método de estudo, ele tentar perceber esse elemento estrutural, tanto na questão, ele conseguiu captar, tanto na questão familiar, como na questão mitológica da crença. E nos estudos dele, ele tentava evitar as comparações em seu método de estudo, porque ele dizia que a comparação fazia com que ele fosse influenciado. Então, ele não comparava uma sociedade com outra. Ele tentava... É até um método antropológico. Você não pode comparar. Você tem que estudar desde a origem, estudar a estrutura daquela sociedade sem fazer comparações. Já para não ter a questão do preconceito formado, né? Então, ele dizia o seguinte: a natureza, existia a natureza, que era o estágio inicial, e a cultura, que ia sendo substituído, a natureza ia sendo substituída ao longo do tempo. A cultura, existiam culturas menos complexas e mais complexas. A cultura é quando o ser humano vai assimilando técnicas e vai modificando o ambiente natural. E ele dizia que são conceitos opostos, natureza e cultura. E ele tentava com isso mostrar que não havia a ideia de superioridade e de inferioridade. Ele, na verdade, queria ver a ideia de estrutura social, por isso que é estruturalismo. A contribuição do marxismo, que como vocês sabem, já estudaram, o marxismo, corrente filosófica criada por Karl Marx. Os fatos humanos são instituições sociais, ou seja, foram criados, tudo que é na sociedade foram criados pelos seres humanos, através de sua relação. Históricos foi produzido na história ao longo do tempo, não pelo espírito e pela vontade livre dos indivíduos, mas pelas condições objetivas. Então, não é os seres humanos que decidiram criar ou inventar algo, desenvolver. São as condições objetivas. Então, depende da condição, da possibilidade, nas quais as ações e o pensamento humano devem realizar. Então, fatos humanos. Relações dos seres humanos com a natureza na luta pela sobrevivência. Esses são os fatos humanos. Por relação do trabalho. A gente sabe que houve os primeiros agrupamentos humanos e o ser humano, através da sua relação com a natureza, o desenvolvimento do trabalho, modificou, tanto modificou a natureza, como ele modificou essa forma de agrupamento. E Marx trabalha muito com essa divisão de classe. Com o surgimento da agricultura, os povos deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários. E eles passaram a dividir tarefas. No começo, essas tarefas eram comuns a todos, mas na medida que foram surgindo o desenvolvimento de outras técnicas, foram surgindo tarefas diferenciadas. E também foi surgindo a questão das divisões de classe, principalmente porque uma parte foi acumulando mais poder. Então, a origem das primeiras instituições sociais, que são a família, a agricultura, a troca do comércio, as primeiras instituições sociais são econômicas. Ele tenta mostrar isso, que todas as instituições sociais são econômicas. Surgiu com a questão da relação do trabalho. Para mantê-las, o grupo social cria ideias. As ideias são criadas para manter a estrutura social, sentimentos, valores e simples aceitos por todos que justificam ou legitimem as instituições assim fundadas. Então, as ideias, os valores que são criados na sociedade, alguns são de outra sociedade que a gente não tem costume, a gente acha que aqueles valores, aquelas ideias ridículas, mas você analisando, a gente também tem uma série de valores e ideias que para outras culturas não fazem sentido. E elas só servem para justificar ou legitimar as instituições que são fundadas, instituições sociais. O grupo social também cria instituições sociais que sustentam as relações sociais e as ideias e valores, que são através da questão da força, né? O grupo social também cria instituições que sustentam. Então, aqui na nossa sociedade sempre houve esses grupos
que sustentam. Se você for olhar, existe hoje as Forças Armadas, existe a polícia, existe a justiça, e ela serve mais para sustentar essas relações e essas ideias sociais. Não quer dizer que as leis sejam benéficas para todos, não quer dizer que elas sejam justas, mas só tem que existe um sistema em que tenta fazer com que eles sejam justificados e legitimados, e a gente tem que aceitar. O marxismo permitiu às ciências humanas compreender que as mudanças históricas não resultam de ações súbitas e espetaculares de um indivíduo ou grupo de indivíduos, mas de lentos processos sociais, econômicos e políticos. Ao longo da história, ele tenta mostrar que, através das lutas de classe, era que poderia acontecer essa mudança, essa modificação. Ele faz um estudo e mostra que é algo lento, né, de um dia para o outro. Do surgimento da burguesia até o fim da monarquia, ele tenta mostrar que há um período de tempo muito longo. Então, a materialidade da existência econômica comanda os processos históricos, e a maioria dessas mudanças elas ocorrem em decorrência da questão econômica. A burguesia, por que foi que a burguesia tentou acabar com a monarquia? Porque a burguesia era quem comandava, que tinha o dinheiro, e ela não tinha o mesmo prestígio, ela não tinha o mesmo poder, ela não poderia usufruir do poder que ela tinha da forma que ela queria. E os nobres, que já eram falidos, eles tinham mais poderes diante do rei do que eles. Então, eles criaram, acabaram com a monarquia, não foi pensando na questão de liberdade, igualdade, foi na questão econômica, que abrange outras esferas da vida social, incluindo a espiritualidade. De fato, espiritualidade, se você for analisar, principalmente hoje, ela está muito relacionada, as igrejas estão muito relacionadas a essa questão econômica, até o discurso. Tudo é determinado pela relação de trabalho da maioria pela minoria de uma sociedade. Então, tudo é determinado. A gente viu que, de acordo com a teoria do Marx, tem a classe trabalhadora e os burgueses, que são os donos do meio de produção. E a ideia que prevalece na sociedade é a ideia dos burgueses, porque ele tenta legitimar suas ideias, seus sentimentos, e ele procura justificar os seus atos através dessas instituições que são criadas. Então, aí a gente surgiu vários campos de estudo das ciências humanas: psicologia, sociologia, economia, antropologia, história, geografia, linguística e psicanálise. Cada um tem suas características próprias e seu campo de estudo próprio. Cada uma das ciências humanas subdivide em vários ramos, definidos pelas especificidades crescentes de seus objetos e métodos. Então, há subdivisões mesmo dentro dessas ciências aqui. Há também trabalho interdisciplinar, que geralmente você tem que unir uma desses campos de estudo com o outro. E, geralmente, quase todos trabalham em conjunto. Você vê em sociologia, você também vê em filosofia, você vê em psicologia, em história, geografia, linguística. Então, há o trabalho interdisciplinar. Então, gente, essa foi a nossa aula. Então, até a próxima. Espero que você realize as atividades.